Graça e a paz, meus amados irmãos. Vamos para mais um vídeo aí, a continuação de 2 Coríntios, tá? Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui certinho aqui. Somos seus companheiros nessa obra. Por isso imploramos, não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Ele nos lembra: ouvi seu chamado no tempo certo. No dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que ele ouça vocês e os ajude. Nada de deixar para depois. Não frustrem a obra de Deus. Não façam corpo mole, nem lancem dúvidas sobre o que fazemos. Nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos apostos em prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus, trabalhosos. Quando somos espancados, encarcerados, envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com o coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto. Quando dizemos a verdade e quando Deus mostra seu poder, quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus, vivos, ainda que digam que estamos mortos, açoitados quase até a morte, mas recusando-se a morrer, mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria. Então, Paulo está explicando aqui, irmãos, tudo que um que é chamado por Deus para falar do Evangelho passa. Inclusive os apóstolos passaram naquela época lá. Coisa muito pior que a gente passa hoje, né? A gente hoje ainda passa os apertos, mas não o que os apóstolos daquela época passaram lá, as perseguições, né? Paulo foi açoitado, Paulo foi zombado, escarnecido igual a Jesus, né? Paulo foi perseguido, foi escoteado, tudo fizeram com Pedro, com Paulo, com os apóstolos, entendeu? Vou falar a verdade. Enriquecendo muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Prezados coríntios, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida. Comecem a vivê-la plenamente. Não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas. Cristo passeia com o diabo. A verdade e a mentira andam de mãos dadas. Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo. E Deus vive em nós. Tá vendo? Nós somos... Ele mesmo disse: vou viver neles, e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então deixem de lado a corrupção e as parcerias. Deixem tudo, de uma vez por todas. Diz Deus: não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. Serei um pai para vocês, e vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. Então, aí ele está falando assim, não ponhais ídolos no templo de Deus, não está falando do templo físico. Que antigamente, no Antigo Testamento, tinha o templo físico, né? Mas agora não tem, o templo somos nós. Tem templo físico aí que o homem criou, não foi Deus. Deus não mandou o homem criar nada na nova aliança, tá? Os homens criaram para ilubriar o povo. Então o templo somos nós. Então,
ele fala para pôr ídolos. Antigamente os ídolos eram feitos de gesso, né? Era a imagem. Hoje não, tudo que você coloca na frente de Deus, dinheiro, trabalho, até coisas que são lícitas, às vezes boas, se você pôr na frente de Deus, é o seu ídolo. Entendeu? Por isso que Jesus falou, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Né? O meu coração está em Deus, em primeiro lugar. Eu tento fazer isso. Se eu desviar, eu oro a Deus e peço para Deus, me resgate, Senhor, não deixa eu sair do seu caminho, porque a gente tropeça, a gente falha, né, irmãos? Porque a gente ainda está no corpo humano sujeito a pecar. Mas aí você tem que reconhecer que errou e voltar para Deus, entendeu? Então é isso. O que eu ia falar, outra coisa aí que eu ia falar. Tá, muitos falam assim, irmãos, então a gente tem que excomungar. Lógico que a gente tem que excomungar, é bíblico. Comunhão é você se reunir com as pessoas. Mas Jesus falou, onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou eu no meio dele. Não é a quantidade de pessoas. Pode ter 1000 pessoas, pode ter 100, pode ter 10, pode ter 3. Se Jesus está no centro e o assunto é estudar a palavra, louvar o Senhor, agradecer pelas bênçãos e participar da ceia do Senhor, pronto, e é isso que importa. Entendeu? Não é a quantidade de pessoas, não é o local, não tem mais nada disso. É espírito e verdade, entendeu? Então comunhão com a luz, não com as trevas, é o que ele está falando aí. Quando você vai no tempo religioso que tem hoje, que só fala mentira e distorce a palavra, você está tendo comunhão sim, mas com as trevas, não com a luz. Porque engano é treva. Deus fala para você se apartar de engano. Não, mas você não pode olhar para o homem. Tá vendo como é uma mentira? Se você ler a Bíblia, irmãos, você vê que esses líderes religiosos é sem vergonha e mentiroso. Que isso daí não está escrito na Bíblia. Que você não tem que olhar para o homem. Entendeu? A Bíblia fala que você tem que provar os espíritos. E como que você, para ver se vem de Deus, que muitos falsos profetas estão no mundo. Isso está na carta de João. Vai lá e leia lá. E que nem todo que fala que é de Deus é de Deus. Como é que você vai saber se a pessoa é de Deus ou não? Porque ela fica falando de Deus, fala com mansidão, com aquela calma, entendeu? Mas você tem que comparar nas escrituras se o que ela fala está de acordo. Então, se a Bíblia fala para você provar os espíritos, como que você prova os espíritos? Comparando com o que ela fala se está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, você não pode se juntar com aquela pessoa, porque ela é herética e está distorcendo a Bíblia, entendeu? Para te enganar. Então, quando você fala de comunhão, de você se reunir com pessoas puras de coração, com pessoas que não distorcem a palavra de Deus, e pode ser 1 ou 2, 3 pessoas, 4, 5, não importa a quantidade. Só que tem que ser pessoas puras de coração, que não distorcem a palavra, tem que ser cristão genuíno. Se você for num lugar que te engana, que te manipula, que distorce a Bíblia, que está em pecado e não quer se converter, sai fora dali, que você vai se contaminar com aquilo. Entendeu? Capítulo 7. Diante de promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distrai ou contamine. Seja por dentro, seja por fora, que nossa vida esteja em forma, que não sejamos distraídos por nada que nos afasta de Deus. A distração, irmãos, às vezes a gente precisa se divertir também um pouco, mas a distração total de tantas coisas que a gente tem que fazer nesse mundo, você esquece de Deus, você esquece de ler a Bíblia, esquece de orar, e aí é onde o inimigo pode te enganar e usar pessoas para te derrubar, certo? Então, cuidado com as distrações. Ponha Deus na frente em tudo que você faça. Pôr Deus na frente não é só você acreditar que Ele existe, que Ele está te defendendo e te abençoa. É você ler a Bíblia e orar. Entendeu? Isso que é pôr Deus na frente, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você gastar mais tempo com Deus. Não é que você vai deixar de fazer as suas obrigações do dia, como trabalhar, como cuidar da sua saúde, descansar, ter lazer. Você tem que saber administrar seu tempo. O tempo tem 24 horas, certo? Se não der para você fazer todas as coisas no dia, você põe algumas outras menos importantes do que Deus para outro dia, entendeu? Então, qual que é as suas prioridades? Aí você tem que pegar Deus, minha saúde e meu trabalho, a minha família. Só que assim, eu preciso orar de manhã, aí eu não sei que tempo que vai sobrar para me ler a Bíblia. Se é de manhã, se é de tarde, aí você vê o tempo que sobra. Aí você lê um pouquinho ali, não precisa ler muito. Lê um pouquinho ali, lê umas cartas curtas. Quando você tiver de foco, você lê
uns evangelhos ou o Antigo Testamento, que é mais longo, né? Aí você lê as cartas curtas e aí você ora. Pronto. Aí se o dia você vai sair para trabalhar, você não vai ter tempo de ler a Bíblia. Só que antes de você sair, você ora, orando pelas pessoas, por você e pedindo proteção no seu dia. Que seja um dia abençoado, um dia de paz na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus irmãos em Cristo, no seu trabalho, que dê tudo certo. Mesmo que não dê, mas você sabe que Deus está contigo. Por quê? Porque você deu tempo para Deus. Entendeu? Então, é isso. E aí, as outras tarefas, você faz outro dia. Porque o dia tem 24 horas, como eu costumo falar. A semana tem 7 dias. O mês tem 30 ou 31 dias. O ano tem 364 dias, não é? Então, pronto, tem tempo. É só a pessoa querer deixar algum tempo para Deus. Mas não, põe... uma passagem veio para mim uma vez que eu li, irmãos, que isso foi quando eu ainda não era convertido, mas me levou a converter. Jesus falando: o homem tem tempo para tudo no mundo, mas não tem tempo para mim. E essa é uma verdade. O homem tem tempo para se divertir, para ir na balada, para ir tudo quanto é lugar. Mas para Deus, não, deixa para depois. Deus é por último. Aí quer ser abençoado por Deus? Olha como minha avó falava, de dentro para fora, irmãos. Para se consertar com Deus. Como é que você quer que Deus... Você só quer as bênçãos, então. Não quer andar nos caminhos. Aí é fácil, né? Quanto a Deus, confiem em nós. Nunca ferimos ninguém. Nunca exploramos nem tiramos vantagem de quem quer que seja. Não pensem que procuro culpa em vocês. Já disse que estou com vocês em qualquer circunstância. Na verdade, tenho a maior confiança em vocês. Se soubessem como estou orgulhoso de vocês. A alegria me domina, mesmo com todos os problemas. Quando chegamos à província da Macedônia, não tivemos sossego. Os conflitos na igreja e os temores no coração nos deixaram ansiosos. Não conseguíamos relaxar, porque não sabíamos o desfecho da situação. Então Deus, que levanta os abatidos, nos deu um novo ânimo com a chegada de Tito. Ficamos felizes apenas por vê-lo, mas o alívio veio com o que ele nos disse sobre vocês, sobre quanto se preocuparam e lamentaram por minha causa. Minha preocupação transformou-se em tranquilidade. Sei que causei grande preocupação a vocês com minha carta. Ainda que tenha me sentido muito mal na época, sinto-me bem agora, quando penso em como tudo acabou. A carta aborreceu vocês, mas por pouco tempo. Agora estou contente, não por terem se aborrecido, mas porque foram desafiados a mudar. Vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que os desviasse dele. E saíram ganhando, não perdendo. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor. Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, vive cheio de remorsos que podem levá-lo a um estado terminal. Agora digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo, o resultado foi maior pureza de coração. Era isso que eu estava esperando quando escrevi a carta. Minha maior preocupação não era com aquele que agiu errado, mas com vocês. Eu queria que vocês compreendessem e agissem de acordo com os profundos laços que nos unem diante de Deus. Foi o que aconteceu. E nos sentimos muito bem com isso. Então, quando vimos como Tito se sentiu, seu entusiasmo com a resposta de vocês, nossa alegria dobrou. Foi maravilhoso vê-lo tão animado e reconfortado por causa do que vocês fizeram. Se eu contasse a ele como penso que vocês são bondosos, vocês não teriam afastado aquele que fez o mal. Mas enquanto tudo se resolvia, procurei me conter. Tito viu por si mesmo que tudo que eu dissera a respeito de vocês era verdade. Ele não parava de falar sobre isso, repetindo o relato da sua pronta obediência e da elogiável hospitalidade de vocês. Ele ficou impressionado com tudo.
E eu não poderia estar mais satisfeito. Tenho muito orgulho de todos. Capítulo 8. Agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, impressionando ao máximo o povo. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado. Um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Eles contribuíam com tudo o que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos. A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. A outra oferta simplesmente fluiu dos propósitos de Deus, que trabalhava na vida de cada um. Foi por isso que eles nos convenceram a pedir a Tito que trouxesse a oferta para vocês, para que aquilo que começou tão bem pudesse ser concluído. Vocês já fazem bem em muitas coisas. Confiam em Deus, são articulados, criteriosos, apaixonados e nos amam. Agora, nessa questão, espero que também façam o melhor. Não estou tentando dar ordens contra a vontade de vocês. Apresento o entusiasmo dos macedônios como um estímulo ao amor que há em vocês, na esperança de extrair o melhor de cada um. Vocês conhecem a graça generosa do Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas deu tudo por nós. Tornou-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Na minha opinião, o melhor que vocês podem fazer agora é... Ele tá falando de riqueza na fé, tá, irmãos? Não é de dinheiro, não. As pessoas só pensam em dinheiro, o coração tá no dinheiro, né? Aí aqui, ó, ele tá falando de... Ah, sim, é que os cristãos, o que eles faziam? Em outra carta ele fazia assim, ó, o que era oferta? Os cristãos se reuniam e vendiam seus terrenos, suas propriedades, e dividiam o dinheiro entre si naquela época lá. Para ninguém sentir necessidade, entendeu? E aí Paulo presenciou isso e ficou feliz, né? Porque um ajudava o outro, né? E isso é chamado de oferta, tá? E aí Paulo vendo isso ficou feliz, porque isso é uma obra de Deus, né? Eles mesmos tomaram a iniciativa e ajudaram. E quando eles se reuniam para fazer essas ofertas, uma coisa que vocês têm que compreender é assim, ó. Eles, na frente de todo mundo, ele direcionava a divisão para cada um e cada um sabia para onde ia o dinheiro. Não era dinheiro, era mantimento. Também tinha dinheiro, mas o dinheiro comprava os mantimentos, né? Era para alimentar o povo lá, né, que tinha necessidade, né, e dividir as coisas. Não era dinheiro em si, né? Eles utilizavam o dinheiro para comprar as coisas necessárias. E era na vista de todo mundo. Hoje você vai nas chamadas igrejas aí, né? Aí você dá o dinheiro, você sabe para onde vai? Aí tem irmãos ainda que tem a cara de pau. Não, mas não importa que o pastor faça com o dinheiro, eu fiz de coração, Deus viu. Não, Deus quer que você saiba onde está direcionando a oferta, porque Deus quer que ela vá para o lugar certo, para os necessitados. Não quer que vá para sustentar pastor, enriquecer, ou comprar carro de luxo, ou construir igrejas de luxo e manter as igrejas, né? Porque lá no antigo, no cristão primitivo, não tinha nada disso, de você pagar a luz de lugar nenhum. Você ia lá, dava as ofertas para dar auxílio para os necessitados. Porque hoje tem que pagar luz, por quê? Porque inventaram essas coisas de tempo aí. Porque se cada um das comunidades não, para facilitar, para caber mais gente e tal, né? Inventa essa história, é a tal da falsa paz, né? Esse pessoal manipula, isso aí é umas conversas, rapaz, né? Vai caber o mundo inteiro dentro de uma denominação, então. Lógico que cabe bastante gente lá, cabe, mas não vai ficar gente para fora? Lógico que vai. Aí vai ter que montar várias e várias igrejas. Não, você pode se reunir em qualquer lugar. Aonde Jesus ia, os discípulos seguiam ele. No lado de fora, saia fora do arraial, me siga. Entendeu? Quando Jesus pregou no templo, irmão, ele pregou porque as pessoas estavam lá.
Mas ele já falou para os discípulos, isso daí tudo vai ser destruído. E foi destruído o templo no ano 70, e Deus não autorizou construir outro de maneira nenhuma. Foram iniciativa dos homens, por si próprio. Entendeu? E depois virou corrupção, que virou a falsa igreja, a meretriz, né? De Apocalipse lá, a Grande Babilônia, né? A Grande Babilônia é um sistema corrompido do mundo, não inclui só a religião, inclui a politicagem, né? Inclui as coisas que os homens criou aqui para corromper as coisas, né? É isso aí, vamos lá. Que começaram no passado, para não deixar que boas intenções deem em nada. O coração de vocês está no lugar certo. Vocês já têm tudo de que precisam para terminar. Então, mãos à obra. Uma vez que o compromisso é claro, façam o que podem. O coração orienta as mãos. Não estou querendo que se cansem enquanto os outros descansam. Nada disso. Vocês estão ombro a ombro com eles o tempo todo. O excesso de vocês supre a falta deles. E o excesso deles supre a falta de vocês. No fim, tudo ficará bem, como está escrito. Nada sobrou para quem tinha muito. Nada faltou para quem tinha necessidade. Dou graças a Deus por transmitir a Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Ele teve muita consideração sobre como nos sentimos, mas a iniciativa de ajudar vocês foi toda dele. Estamos enviando um companheiro com ele, alguém muito popular nas igrejas, um bom pregador da mensagem. Mas nele há muito mais que popularidade. Ele merece confiança total. As igrejas o escolheram para que nos acompanhasse em nossas viagens e nos ajudasse na tarefa de compartilhar os dons de Deus, ao mesmo tempo honrando o Senhor e tendo cuidado de evitar escândalos. Não queremos que ninguém pense que pegamos um centavo desse dinheiro para vocês. Somos tão zelosos da nossa reputação diante do público como somos diante de Deus. É por isso que estamos levando outra pessoa de confiança conosco, que já provou sua fidelidade muitas vezes e trabalha com a mesma disposição desde o início. Ele ouviu falar de vocês e gostou do que ouviu, tanto que mal pode esperar para chegar aí. Não preciso dizer mais nada a respeito de Tito. Temos sido por muito tempo companheiros na tarefa de servir vocês. Os irmãos que viajam com ele são representantes das igrejas. Um crédito real para Cristo. Mostrem a eles do que vocês são feitos, demonstrando o amor de que têm ouvido falar nas igrejas. Permitam que eles vejam por si mesmos. Capítulo 9. Se eu escrevesse algo mais a respeito dessa oferta para os cristãos pobres, começaria a me repetir. Sei que vocês estão apostos e prontos para o que der e vier. Tenho dado boas referências de vocês por toda a província da Macedônia, dizendo a eles, a província da Acaia está pronta para essa tarefa desde o ano passado, e o entusiasmo de vocês contagiou muita gente. Agora estou enviando esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como eu disse que estariam, para mostrar que não é à toa que tenho orgulho de vocês. Se eu e os macedônios descobrirmos que vocês não estão preparados, será vergonhoso para todos, para mim e para vocês. Nosso testemunho teria sido puro ufanismo. Por isso, para ter certeza de que não haverá nenhum erro, recrutei esses irmãos para que antes da minha chegada preparassem vocês e a oferta prometida. Tirem todo o tempo de que precisarem para que tudo seja feito de modo apropriado. Não quero nada forçado nem correrias de última hora. Lembrem-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador e se alegra com a doação. Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse o salmista, ele lança avisos aos ventos,
ajudando aos necessitados com liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso. Jesus falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente tem que se alegrar quando a gente vê a felicidade dos outros, irmão. Não pode ter inveja, não. Jesus falou, a gente tem que se entristecer com aquele que se entristece. E tem que se alegrar com a alegria dos outros. Mesmo que as pessoas recebam mais bênção do que eu fico feliz por elas. Entendeu? Porque eu gosto da felicidade das pessoas, isso me alegra, né? E porque eu tenho Jesus no coração. Quem tem Jesus não tem inveja dos outros, do sucesso dos outros. Você fica feliz, entendeu? Então é isso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente, quando não pode ajudar financeiramente, a gente ajuda de outra forma. Com abraço, com carinho, com uma palavra de consolo, de poder, né? De várias formas de ajudar. Não quer dizer, e outra, as pessoas pensam que, por exemplo, depois eu vou fazer um vídeo dos aproveitadores, tá? Porque você tem que ter discernimento de quem você ajuda, porque Deus mesmo nos dá o espírito pra gente discernir, porque às vezes você ajuda uma pessoa, a pessoa quer que você fique a vida inteira ajudando ela, e às vezes você não tem a condição de ajudar a vida inteira, né? Então a pessoa te suga, se aproveita de você. Então você não pode ajudar o mundo inteiro. Ponha isso na cabeça. Tem gente que acha que se cobra muito. Não estou dizendo que você não tem que ser caridoso e fazer o bem, né? Sempre quando a gente tiver condições e poder. E só que fazer o bem não é só ajudar financeiramente. Você pode fazer o bem de várias formas. Entendeu? Quando você tem o financeiro, amém. Aí você ajuda financeiramente. Quando você não tem, você ajuda de outra forma. Só que a pessoa está o ser humano hoje está tão vidado só no dinheiro, que ela só aceita ajuda se for de dinheiro, né? Se você for... É lógico que se eu tiver financeiro, eu tenho o maior prazer em ajudar uma pessoa financeiramente. Mas se eu não tiver, eu vou dar o que eu não tenho? Ou tirar da boca do meu parente que mora comigo na minha casa para dar para outro? Jesus não manda fazer isso, né? Você tirar da boca de um para dar para outro. Ele fala... se você tiver, dá, ele vai falar aí, cada um dá o que propõe no seu coração com alegria e não por avareza, e dá o que tem, não o que não tem, entendeu? A semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que ele dá, vocês podem passar adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim, vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus conosco. Levar adiante essa obra de ação social envolve bem mais que saciar as necessidades básicas dos cristãos pobres. É um gesto que produz numerosas ações de graças a Deus. É um estímulo para que vocês vivam o melhor que puderem, demonstrando gratidão a Deus pela obediência ao significado pleno da mensagem. Vocês mostram gratidão com ofertas generosas aos irmãos em necessidade, e assim se mostram gratos diante do mundo. Enquanto isso, por terem sido contemplados com a riqueza de Deus, a reação deles será orar por vocês, intercedendo de maneira apaixonada por qualquer necessidade que vocês tenham. Agradeçam a Deus pela oportunidade. Nenhuma língua é capaz de expressar os reais benefícios desse dom. Capítulo 10. E agora um assunto pessoal, mais urgente. Escrevo na disposição gentil, porém firme de Cristo. Ouvi comentários a meu respeito de que sou subserviente e fraco quando estou com vocês, mas rude e exigente quando escrevo. Por favor, não me obriguem a ser rígido quando estiver com vocês. Não pensem que vou hesitar um só minuto em me opor aos que me consideram um oportunista sem princípios. Eu os farei calar a boca. O mundo é sem princípios. É uma selva lá fora. Ninguém joga limpo. Mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias
ideias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Vocês não conseguem ir além do óbvio. Enxergam apenas as árvores, não a floresta. Se procuram um exemplo claro de alguém que está do lado de Cristo, por que me descartar tão rápido? Acreditem, estou absolutamente seguro da minha posição em Cristo. Vocês podem pensar que exagero na autoridade que me deu, mas não estou recuando. Meu compromisso é com o propósito de edificar, não de destruir vocês. E por que essa conversa sobre eu estar amedrontando vocês com minhas cartas? As cartas dele são poderosas, mas pessoalmente ele é fraco, só balbucia. Isso não tem o menor cabimento. O que escrevemos quando estamos longe é o mesmo que afirmamos quando estamos perto. Somos exatamente a mesma pessoa, em carta ou pessoalmente. Entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não ousamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. Não vamos fazer reivindicações extravagantes porque estamos presos aos limites estabelecidos por Deus. Mas não pode haver dúvida de que esses limites incluem vocês. Não estamos invadindo o território de ninguém. Afinal, já estivemos aí com vocês. Fomos os primeiros a chegar com a mensagem de Cristo, lembram? Então, como pode alguém achar que ultrapassamos os limites ao escrever para vocês ou visitá-los? Não estamos lucrando à custa do trabalho honesto dos outros, nem interferindo nos ministérios deles, exigindo um lugar ao sol com eles. O que esperamos é que vocês, quando crescerem na fé, também tomem parte em nossa obra, que está em expansão. Assim, todos nós estaremos dentro dos limites que Deus estabelece quando proclamamos a mensagem em lugares além de Corinto. Nós não temos a intenção de trabalhar em cima do que outros têm feito, nem de levar o crédito disso. Se vocês querem exigir o crédito, que o crédito seja de Deus. O que vocês dizem a respeito de vocês mesmos não significa nada na obra de Deus. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz diferença. Capítulo 11. Podem me aguentar mais um pouco? Por favor, tenham paciência comigo. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Prometi a Cristo a mão de vocês em casamento, apresentando-os como uma virgem ao seu marido. E agora receio que, assim como a serpente seduziu Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Tenho a impressão de que se alguém aparecer pregando um Jesus diferente do que nós pregamos, em espírito e em mensagem, vocês irão aceitá-lo sem problemas. Mas se vocês aceitam essas celebridades apostólicas, olha aí, ó, por que não aceitam simples como sou? Falsos pregadores. Quanto eles. É verdade que não domino a técnica daquela eloquência suave que tanto impressiona vocês. Mas quando abro a boca, pelo menos sei do que estou falando. Não escondo nada. Deixo vocês por dentro de tudo. Será que cometi um erro ao proclamar a mensagem de Deus a vocês sem pedir algo em troca? Ao servir vocês sem nenhum custo, para que não se sentissem pressionados por mim? Com as outras igrejas foi diferente, pois elas me pagaram. Tudo para que vocês me tivessem de graça. Nem mesmo quando vivia entre vocês, alguém precisou mover um dedo. E quantas igrejas pagaram Paulo? Significa assim, que eles deram sustento para Paulo viajar de cidade em cidade. Isso daí são chamadas ofertas, tá? Não é para sustentar pastor pilantra que nem tem hoje não, tá? Para viver nas custas dos outros. Paulo usava o dinheiro para dar assistência que ele recebia aos cristãos pobres. E para socorrer os cristãos pobres e para viajar, para ele pregar o evangelho de cidade em cidade, que ele fazia isso.
mas ele era construtor de tenda, ele também trabalhava. Ele não ficava às custas de ninguém. Era uma iniciativa de alguns irmãos que colaboravam com a oferta para o ministério de Paulo, e Paulo não ia pedindo dinheiro, que ele acabou de falar, ó. Eu pregava de graça. Eu não como pão de homem algum de graça. Ele fala em outras cartas, eu acho que é 1ª ou 2ª Tessalonicense, né? Ele fala, trabalhando noite e dia, para não lhe ser pesada nenhum de vós. Então as ofertas que ele recebia era iniciativa dos próprios coríntios, que via que ele fazia o bom ministério e eles ajudavam. Iniciativa própria, entendeu? Me ajudar. Minhas necessidades eram todas supridas pelos cristãos da Macedônia. Olha lá, tá vendo? Preocupei-me em nunca ser pesado a vocês e nunca serei. Olha lá, acabei de falar. Com isso. Cristo é minha testemunha de que isso é questão de honra para mim. E sobre isso não vou me calar para proteger vocês do que os outros vão pensar. Não é que eu não ame vocês. Deus sabe que amo. Estou apenas tentando pôr as coisas em pratos limpos. Não estou mudando de opinião. Prefiro morrer a pegar o dinheiro de vocês. Não dou motivo a ninguém para dizer que sou como aqueles pregadores, narcisistas e ávidos por dinheiro. Tá vendo? Eles são um bando de infelizes, pseudo-apóstolos, pregadores de mentira. Pregadores de mentira, olha lá. Fazem pose de agentes de Cristo, mas são falsos até a raiz. Olha lá. E não é de admirar. Até Satanás se figura em anjo de luz. Disfarçando-se de anjo de luz. Olha lá, e seus ministros, ministros da justiça. Quando os seus servos se apresentam disfarçados de servos de Deus, mas não vão conseguir nada. No fim, pagarão caro por isso. Permitam-me voltar ao ponto. Olha aí, irmãos. E usem isso contra mim se me passo por todo. Ou se preferirem, apenas aceitem que sou um tolo e me permitam falar como tal. Não aprendi a falar assim com Cristo. Não. É um mau hábito que aprendi desses pregadores que fazem tudo para agradar os outros. Tão em moda hoje em dia. Já que vocês se sentam no banco para ouvir esses enganadores, podem muito bem aguentar alguma tolice da minha parte. Vocês têm uma admirável tolerância com impostores que roubam sua liberdade, exploram, cegam, rebaixam e até agridem vocês. Olá. Eu não deveria admitir, mas não tenho estômago para ver isso. Uma vez que vocês admiram tanto os egomaníacos do púlpito, aqui é o velho amigo de vocês, o tolo, falando. Deixem-me esclarecer uma coisa. Eles se gabam de ser hebreus, israelitas, a raça pura de Abraão, e daí eu também sou. Eles são servos de Cristo? Sou muito mais. Nem acredito que estou dizendo isso. É loucura falar desse modo, mas já que comecei, agora vou terminar. Ora, trabalhei muito mais que eles. Fui mais vezes encarcerado. Fui espancado mais do que posso contar. E em vários momentos estive às portas da morte. 5 vezes levei as 39 chibatadas dos judeus, 3 vezes espancado pelos romanos, 1 vez fui apedrejado, naufraguei 3 vezes e fiquei 1 dia e 1 noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigos sob o sol do deserto e em tempestades no mar. Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro e passar noites longas e solitárias sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer. Sofri com o frio e com a falta de agasalho. E a lista ainda nem chegou à metade, porque ainda temos as pressões diárias e as ansiedades por causa das igrejas. Quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos. Quando alguém cai em pecado, um fogo queima minhas entranhas. Se tenho de gabar a mim mesmo, vou me gabar das humilhações que me tornam semelhante a Jesus, o eterno e bendito. Porque Paulo está falando tudo isso, não é para se gloriar, ele está falando porque os pessoal estavam maltratando ele, não aceitando ele, sendo que aceitavam os falsos apóstolos e estavam criticando ele, sendo que ele era puro e verdadeiro.
E Paulo amava os coríntios, né? Porque Paulo tinha amor. E aí ele falou, esses caras ficam falando que passou por isso, eu passei muito mais. Mas ele não queria falar assim, ele falou assim, né? Até que ele falou assim, eu não queria me gabar, mas já que comecei eu vou terminar, né? Não para me gabar, mas para mostrar que eu, como Deus, como testemunha, que eu falo a verdade. E esses pregadores aí são pseudos apóstolos, pregadores de mentira, entendeu? E vocês aceitam ele e fica exaltando o nome deles aí, entendeu? Mas é isso que acontecia mesmo e acontece hoje, irmãos. É um círculo. O Pai de nosso Senhor Jesus sabe que não estou mentindo. Estão lembrados da vez em que eu estava em Damasco e o governador do rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prender? Para salvar minha vida, tive de escorregar através de uma janela da muralha, dentro de um cesto, e depois sair correndo. Capítulo 12. Vocês me obrigam a falar deste modo. Faço isso contra minha vontade. Mas agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo ou fora dele, não sei. Deus sabe. Lá ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. Se eu tivesse disposição para contar vantagem... Ali ele está falando numa terceira pessoa, mas ele está falando de si mesmo, mas ele não está falando o nome dele para não se gloriar, entendeu? Ele está falando, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Ou seja, hoje em dia, não sei se vocês já ouviram, muita gente falando que foi no inferno, que foi no céu, e contando tudo que viu lá. É uma mentira, rapaz. Primeiro que lá no inferno não tem ninguém ainda, tá vazio. Primeiro inquilino do Lago do Fogo vai ser o falso profeta e o anticristo. Entendeu? Então a pessoa fala que fui lá ver, fulano tá lá no inferno. A pessoa pode ter inventar essa história aí. Eu fui no céu. Paulo foi e falou que não podia falar o que viu lá, para não se gloriar. Por isso foi posto nele um espinho na carne, para saber o mensageiro de Satanás. Como é que os caras diz que vai lá e vem contando tudo que viu lá? Vai, dá licença. Talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes. Então, ele me disse: minha graça te basta. É tudo de que você precisa, que o meu poder se da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na alimentação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Muito bem, vocês conseguiram.
Continuo até aqui agindo como tolo. Mas a culpa não é toda minha. Vocês me fizeram agir assim. Vocês é que deveriam ter falado bem de mim e me recomendado, em vez de eu ter de fazê-lo, pois sabem por experiência própria que, embora eu não seja ninguém, seja um nada, não posso ser relegado à segunda classe, comparado com aquelas celebridades apostólicas que vocês bem conhecem. Todos os sinais que marcam o apostolado verdadeiro eram evidentes quando eu estava com vocês em tempos bons e maus. Sinais de milagres, sinais de maravilhas, sinais de poder. Vocês receberam menos de mim ou de Deus que as outras igrejas? A única coisa que vocês receberam menos de mim foi responsabilidade com o meu sustento. Pois bem, sinto muito. Perdoem-me por despojar vocês. Tudo está preparado agora para a minha terceira visita a vocês. Mas não se preocupem com isso. Vocês não precisam se sacrificar. Não serei um peso para vocês dessa vez, mais do que fui em outras visitas. Não tenho interesse no que vocês têm, só em vocês. Os filhos não têm de se preocupar com os pais. Os pais é que se preocupam com os filhos. Eu ficaria feliz em esvaziar os bolsos, ou até mesmo em hipotecar minha vida para o bem de vocês. Assim, porque quanto mais amo vocês, menos sou amado. E porque continuo a dar importância a essas fofocas sobre eu ter usado meu autossustento como forma de culpar vocês? Onde está a prova disso? Alguma vez os enganei ou usei alguém para iludir vocês? Pedi a Tito que os visitasse e levasse alguns irmãos consigo. Por acaso eles agiram de má fé com vocês? E acima de tudo, não temos sido sempre sinceros e honestos? Não pensem que estou aqui me defendendo perante vocês. Vocês não são júri. Deus revelado em Cristo é o júri. E apresentamos perante Ele nosso caso. E tudo que temos suportado é com a intenção de não ficar no caminho de vocês, nem atrapalhar seu crescimento. Tenho receio, admito, de que quando for me desaponte com vocês e também os desaponte. A frustração mútua deixará tudo em cacos. Brigas, invejas, ânimos exaltados, partidarismo, palavras ofensivas, denúncias, gente nervosa e confusão generalizada. Não espero ser humilhado de novo por Deus quando estiver com vocês, para que não tenha de derramar lágrimas por uma multidão que insiste nos velhos caminhos, pecando cada vez mais e se recusando a abandonar o lamaçal da maldade, do descontrole sexual e da indecência em que está mergulhada. Capítulo 13. Muito bem, minha terceira visita está chegando. Lembram-se daquele texto das Escrituras? Uma questão é definida com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por ocasião da minha segunda visita, avisei aquele grupo que permanece enredado nos velhos pecados que quando eu voltasse, não seria tolerante com eles. Agora, em preparação para a terceira visita, repito a advertência, mesmo estando longe. Se vocês não tiverem mudado de vida até eu chegar aí, cuidado. Vocês que exigiram provas que Cristo fala por meu intermédio, irão receber mais do que pretendiam. Vão receber a plena força de Cristo. Não pensem que não vão. Ele era só fraqueza e humilhação quando foi morto na cruz, mas agora está vivo, na poderosa força de Deus. Estávamos desprevenidos quando fomos humilhados entre vocês, mas da próxima vez que nos encontrarmos, estaremos vivos em Cristo e fortalecidos por Deus. Testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem no hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Examine a voz mesmo. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Espero que o teste não demonstre que falhamos. Mas se for esse o resultado, é preferível que o teste demonstre nossa fraqueza, não a de vocês. Estamos buscando a verdade que faça vitoriosos todos nós. Não poderia ser de outro modo.
Reconhecemos nossas limitações, mas também as celebramos e continuamos a celebrar cada vitória, cada triunfo da verdade em vocês. Oramos intensamente para que tudo isso aconteça na vida de vocês. Estou escrevendo assim agora, para que quando eu for, não tenha de tocar mais nesse assunto. A autoridade que o Senhor me deu é para juntar o povo, não para dividir. Espero que tudo se resolva, para eu não precisar perder tempo com repreensões quando estiver aí. É isso, meus amigos. Sejam alegres. Mantenham tudo em boas condições. Sejam animados. Tenham harmonia de pensamento. Sejam agradáveis. Façam tudo isso. E o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui enviam saudações. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Terminou, irmãos. Muito obrigado, que já está grande o vídeo, né? Mas foi preciso, tá? Deus abençoe a todos. Badale o sininho de todas. Deixa o like se gostou. Compartilhe os vídeos com outros, tá? E se inscreva quem não é inscrito. E bem-vindo aos novos inscritos. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.